Olá, bom dia a todos. Hoje aqui mais uma entrevistada do projeto de extensão Mulheres nas Ciências Florestais, a Ludmila Hattes, ela que é pesquisadora do Woodwell Climate Research Center e do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Comigo aqui presente também o Alessandro, que é membro do projeto, e quem vai conduzir a entrevista é a professora, a coordenadora Cláudia Moster. É com você, professora. Obrigada, Carol. Obrigada, Alessandro. E muito obrigada, Ludmila, por você estar concedendo essa entrevista para a gente. Eu vou começar pedindo para você contar como que foi a sua trajetória de vida, né, a sua vida profissional até agora. Pode contar. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite para participar. Então, eu nasci e cresci numa roça, assim, no interior de Minas Gerais, né, em Passos. E Passos é uma cidade que fica localizada muito perto da Serra da Canastra. Então, eu tive uma realidade na infância, assim, de convivência nesse meio rural e, ao mesmo tempo, uma natureza muito exuberante, né, do Cerrado brasileiro. E isso meio que moldou o que eu ia fazer em si, tipo, as escolhas que eu faria, assim, né? Então, eu fiz biologia na Universidade Estadual de Minas Gerais. E desde que eu comecei a biologia, eu comecei a trabalhar com temas relacionados à biologia, mas ao mesmo tempo muito ligadas à produção agrícola. Então, durante a graduação, eu trabalhava com biologia floral, reprodutiva, fenologia de plantas, como o nabo forrageiro e o girassol, que são de interesse agronômico. E aí, no mestrado, eu me interessava bastante por essa questão da interação animal-planta, tanto é que dessas plantas eu estudava também bastante polinização, dispersão de sementes. E como eu tinha esse interesse pela interação animal-planta, no mestrado eu fui estudar como que o desmatamento estava afetando as comunidades de vespas de figo, em todo o estado de São Paulo. Que as vespinhas, elas são bem espécies específicas, uma única espécie de vespa poliniza uma única espécie de figueira, mais ou menos assim. E aí eu fiquei bastante interessada por esse aspecto, e foi quando eu comecei a trabalhar com ecologia espacial, né, ecologia de paisagens, tentando entender como que a distribuição dos remanescentes de floresta, de vegetação natural, interagem entre si e tudo mais. No doutorado, eu continuei trabalhando com ecologia de paisagens, com questão de, bom, quão local é local, né? Diferentes escalas e tal. E aí, no pós-doc, eu comecei a estudar como que como que o desmatamento afetaria o clima local e, consequentemente, a produção agrícola. E foi quando eu voltei a trabalhar com a questão da agricultura. Aí eu não trabalho só com isso hoje em dia, eu trabalho com clima, desmatamento, efeito na produção agrícola e na biodiversidade. Então, hoje eu estou coordenadora de um projeto que chama Projeto Tanguro, que é uma base de pesquisa que está há 17 anos no Nordeste do Mato Grosso. E lá nessa base de pesquisa a gente coleta dados de segunda a sexta, todos os dias. A gente tem 5 funcionários lá coletando dados relacionados à ciclagem da água, do carbono, biodiversidade, produtividade, recuperação de florestas, produtividade agrícola e por aí vai. Ludmila, e como que foi para você, né, esse encontro de você ingressar no IPAM, né? E a gente sabe que é um instituto muito importante, desenvolve pesquisas de ponta, né? Então, conta para a gente um pouquinho da sua atuação aí no IPAM. E assim, como que foi para você enquanto, né, pessoa buscando essa oportunidade? O, Tinha, na época, um projeto do CNPq foi aprovado
pelo professor, hoje professor da Universidade da Califórnia em Irvine, o Paulo Brando. Ele é pesquisador do IPAM, ainda, ele tem esses 2 empregos. O Paulo aprovou o projeto do CNPq, que chamava Feedbacks entre Desmatamento, Clima e Agricultura. E aí uma amiga minha falou, olha, o meu orientador de doutorado, Paulo, acabou de aprovar um projeto que é a sua cara. Você tem que aplicar para a vaga, que tem uma vaga de bolsa que a gente chama DTI-A, que não é necessariamente um pós-doc, mas assim, o valor da bolsa é parecido com o de pós-doc. E eu estava há 6 meses da defesa do doutorado. Mas mesmo assim, eu fui lá, fiz entrevista com ele, apliquei para a vaga, e aí fui chamada para entrevista. Eu lembro que foram mais de 100 pessoas que aplicaram para isso, só tinha uma vaga, aí eu fui chamada para entrevista. As 5 pessoas que foram para entrevista, as 5 tinham currículos muito melhores que o meu, e foi engraçado porque a entrevista era numa terça. Na segunda-feira, 3 das 5 pessoas conseguiram emprego. E aí ficou entre mim e o Lucas Paulucci. Só que o Lucas não sabia trabalhar com análises espaciais. Eles precisavam muito de alguém que mexesse no que a gente chama de pacote raster, que tem no R, né? A linguagem que a gente programa. E só por causa disso eu consegui a vaga. Aí, depois de uns 4 meses, o Lucas conseguiu uma vaga também. Porque, assim, eles ficaram muito, muito interessados em trabalhar com o Lucas. Só que naquele momento ele não tinha isso. E aí, hoje em dia, eu e o Lucas, a gente toca... O Lucas é muito mais do que eu, assim. Ele é o nosso coordenador de biodiversidade da Tanguro. E a gente vem convivendo, assim, desde então. E isso tudo aconteceu em abril de 2016. Eu comecei a trabalhar no IPAM dia 4 de abril de 2016. E eu só fui defender o doutorado em junho de 2016. Então, eu tive que conciliar o doutorado com o pós-doc. E quando eu entrei no IPAM, eu me mudei para o interior do Mato Grosso. Eu me mudei lá para a cidade onde a gente tem a base de pesquisa, né, da Tanguro. E lá eu fiquei durante 1 ano e meio. E foi uma experiência muito enriquecedora, né? Morar ali, morar no arco do desmatamento, conviver com todo mundo, entender que, bom, não existe essa coisa de mocinho e bandido. O desmatamento ele acontece por várias razões, tem várias forças motrizes por trás disso, e elas muitas vezes não são locais, elas são globais. E foi uma experiência, assim, está sendo, né, uma experiência muito interessante mesmo. Essa vivência de campo que o IPAM me proporciona, assim, faz com que eu aprenda todos os dias. Que gostoso. E o Paulo Brando, ele fez faculdade comigo. Então, é muito gostoso ouvir sobre ele, porque a gente fazia trabalho junto nas disciplinas. Ele era meu parceiro nas aulas. O Boni? E assim, eu tenho muito orgulho dele, porque ele foi o cara que deslanchou, né, na carreira, bem antes de todos nós, porque eu lembro que ele já entrou na faculdade muito determinado com o que ele queria. Ele sempre falava de ir para fora do país, o que é uma atitude que a gente não vê muito, né, no pessoal, nem naquela época e nem agora. A gente não vê essa determinação, porque eu acho que a pessoa tem que ter muita disciplina, ser muito centrado nos seus objetivos. Mas eu já vou falar um pouquinho dessa questão de característica profissional com você um pouquinho mais para frente. Aí, Ludmila, você estava aí contando, né, dessa sua experiência de ir para o arco do desmatamento, né? As pessoas às vezes não entendem exatamente o que é essa situação, né? É uma região cheia de conflitos, é uma região em que às vezes as leis não são respeitadas e não tem muito também onde recorrer. Então, que a gente fala que ainda existe muito coronelismo no Brasil, né? Muitas atitudes que são por poder. Então, você acha que na sua trajetória aí de vida profissional, você em algum momento sentiu que a questão do gênero estava influenciando? Com certeza, com certeza. Sou mulher, logo sou interrompida.
sou mulher, logo alguém vem explicar, vamos lá, de um jeito muito mais claro. Nossa. Vou falar que, às vezes, algumas vezes já aconteceu de eu estar numa situação e eu falar assim, eu só não estou mais em perigo ainda porque eu sou mulher e estou sendo subestimada, e então isso me protegeu algumas vezes. Por ter sido subestimada. Mas isso é uma percepção que eu tive depois, né? Porque no momento eu só penso assim, eu tô numa situação de vulnerabilidade maior, porque essa pessoa tá achando aqui que eu sou fraca, que eu sou frágil, e a pessoa pode se aproveitar disso. E às vezes o que acontecia era que, bom, a pessoa não se sentia ameaçada, porque. Primeiro, eu não estava oferecendo ameaça nenhuma, mas a pessoa achava que eu não estava oferecendo ameaça por ser mulher. E existe um certo desdém em todas as instâncias, desde o CEO de uma empresa, o pesquisador master de uma universidade incrível na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil, qualquer ocupação assim que a pessoa tenha, sabe? Não que tenha, não que essas pessoas estejam em uma situação melhor do que uma pessoa que está ali lavrando a terra, mas e vou te falar que uma das pessoas que mais me tratou de maneira igual, assim, que eu menos senti essa questão, assim, foi uma pessoa que trabalha diretamente com a terra, uma pessoa que a gente chama de técnico de campo, que mal terminou o colegial, e é uma pessoa que tinha uma percepção muito mais profunda de entender ali como ser mulher faz com que eu seja tratada diferente e tal, e ele fazia questão de, olha, bora aqui colocar as coisas, tratar as coisas com equidade, né? E todos, eu acho que todos os dias eu tenho eu vivo uma situação em que é um pouco diferente, e muitas vezes diferente para pior, porque eu sou mulher. E você falou que você veio de uma família de lavradores, né? Como que foi para sua família você tomar esse rumo de estudar, de ir para fora do país? Foi assim um choque para eles ou eles estavam lá te apoiando? Como que foi? Conta pra gente, porque tem gente que tem dificuldade em ter esse apoio dentro da família e tem famílias que apoiam muito, né, os filhos. A minha mãe é uma mulher muito incrível, muito à frente do tempo dela. E a minha mãe veio de uma família extremamente pobre, mas ela tem uma coisa que a salvou do pensamento tacanho, que a salvou de ser uma pessoa que, que me travasse e tal, que é a paixão que ela tem pelos livros. A minha mãe, ela trabalha até umas 4h30, 5 horas, ela pega um livro e ela só para de ler a hora que ela termina aquele livro. Assim. Ela tem vários dias ela lê um livro por dia. E isso me salvou, porque o meu pai é uma pessoa excelente, incrível, tudo que eu aprendi de roça, eu aprendi com ele. Mas meu pai vem de um meio extremamente machista, e as coisas foram acontecendo aos poucos. Eu nunca planejei fazer as coisas que eu fiz. Eu aparecia uma bolsa, eu ia lá e aplicava para a bolsa, e a hora que eu consegui. Então foi meio no susto que o meu pai me deixou fazer assim, mas de maneira geral eles sempre me apoiaram muito, e eles nunca, jamais falaram, não vai porque a gente vai morrer de saudade. Eles podiam, eu acho que eles morrem de saudade,
mas eles nunca colocaram essa carga em cima de mim. Eu preciso ir embora, então vai. Então você vai. Eu tenho 3 irmãos, eu sou a caçula de 4. E os meus irmãos estão todos morando meio próximos, assim, dos meus pais. Minha família é muito legal, é incrível de conviver com eles e tal. É difícil mesmo ficar longe deles. Agora, na pandemia, que eu meio que voltei para casa, não sei como é que vai ser. Não sei se eu vou. Eles não vão me segurar, mas eu não sei se eu vou me deixar ir embora de novo. De novo. Ludmila, a gente aqui no projeto, a gente é tudo muito sensível, a gente chora nas entrevistas, a gente se emociona com as histórias, e aí você falando, cara, eu fiquei arrepiada, Ah, sabe que minha mãe também foi esse exemplo para mim, minha mãe é dessas que lê um livro no dia, é incrível, né? E esses livros, assim, grossos, e ela pega, ela vai até o final. Eu sei o que é ter esse exemplo em casa, é muito bom. Ela, quando eu dou alguma entrevista, ela assiste a entrevista depois e fala assim, você falou uma coisa meio errada. E tipo assim, aí ela corrige, tipo, a concordância do verbo tal não é daquele. Você falou daí 14 vezes. Você falou tipo 23 vezes. Você precisa consertar os seus vícios de linguagem. E assim, Ótimo, né? Quem né? pensa que é tipo uma madame, vê lá, ela é toda despojada, nananã, tipo, a louca dos lenços, ela tá sempre com lenço no pescoço, né? Que figura, né? E ela fala assim, eu falo, desculpa, mãe. Eu falo que eu vou fazer uma tatuagem, desculpa, mãe. Ótimo. Não, que gostoso, né? E aí, então, eu também queria perguntar assim para você a questão do campo. Você falou que foi bastante para campo, e a gente ouve de muitas, né, mulheres que um das ocorrências, vamos dizer, profissionais que se mais tem preocupação em relação ao gênero é no campo. Então tem gente que vai para campo com pessoas assim super esclarecidas, né, em termos dessa questão de gênero, e tem realmente um apoio técnico assim incrível no campo. E tem aqueles relatos que falam, toda vez tinha conversinha, tinha brincadeira, tinha alguma coisa assim lá no campo, ou até mesmo o tratar com muita fragilidade, né? Tipo assim, mas você vai lá mesmo? Mas você quer ir lá mesmo? E você, como que foi essa questão do campo? Eu tive muita sorte que eu comecei a fazer campo em floresta, em mata. A minha internet está travando? Ai, porque de você. Eu posso trocar o. Eu vou trocar a rede. Mas. Pode trocar com calma, que daí a gente edita esse pedacinho. Tá. Quando eu comecei a fazer campo. Eu comecei a fazer campo na graduação, porque eu ia para a fazenda da faculdade. Então, tinha um pouco essa coisa, mas era uma fazenda próxima à faculdade, próxima à cidade. Não era um ambiente assim, e eu não tinha nenhum parceiro num projeto. Eu só sentia uma certa rispidez, mas mais porque eu era da biologia, usando a fazenda da agronomia, do que por qualquer outra coisa, assim. Mas eles encaravam dessa maneira. Só estou trocando a rede agora, rapidinho. Tá. E aí, então tinha. Mas aí, quando eu fui para o mestrado, eu tive muita sorte, porque eu convivi com 2 pesquisadores, o Luciano Palmieri e o Luiz Coelho, que é conhecido como Mafalda. O Mafalda e o Luciano, eles tinham uma noção muito boa, assim, de que a gente tinha que ter oportunidades. Eles tinham essa noção da equidade, sabe? Que a gente que tinha que tratar todo mundo de acordo com as suas necessidades, mas que todo mundo tinha que chegar junto no mesmo lugar e tal.
E o Luciano me ensinou muita coisa de campo, Mafalda me ensinou várias coisas, assim, eles são incríveis. Então eu me sentia muito igual, assim, sabe? A gente nunca teve discriminação e tal. Quando eu comecei, no doutorado eu não fiz campo, mas era um ambiente muito hostil. Eu ouvi uma vez de um pós-doc, que era o cara mais brilhante que tinha no departamento, de que eu tinha convidado um pesquisador famoso para dar uma palestra num evento que a gente estava organizando, e que o cara só tinha falado sim porque eu era bonitinha. E aí, então, esse pessoal do laboratório foi realmente um ambiente mais hostil, assim, que eu vivi. Várias vezes eu escutava essas coisas. Ah, é só porque você é mulher, né? Porque você é mulher, né? E tal. Aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a fazer campo na Amazônia, com o IPAM, a pessoa que coordena os trabalhos de campo lá na Tanguro, que é o Darlison Nunes, é essa pessoa que eu falei que é a pessoa mais esclarecida nesse sentido, assim. Então, o Darlison, ele bloqueia todo e qualquer assédio moral que você vai fazer com uma mulher, tipo, tratar diferente. O Darlison bloqueia isso de imediato. Não só comigo, mas todo mundo que aparece lá, ele é de uma responsabilidade imensa, um cara bacaníssimo. E aí, então, eu vejo que ele é um guarda-chuva, assim. Onde é que é mais complicado? Eu faço muito trabalho entrevistando produtores rurais. E aí eu viajo no Cerrado, na Amazônia e tal, e converso bastante com os produtores, converso políticos e tal. Nunca aconteceu nada grave, mas é uma situação que eu fico exausta no final do dia por achar que eu tô sempre em perigo, porque às vezes eu tô mesmo. Mas é exaustivo, é bem exaustivo. Não pelo produtor em si, mas pelas situações. Você tá numa caminhonete, sozinha, ou com uma outra mulher, no meio do nada, a gente tá sempre nessa tensão, assim, a gente não sabe o que pode acontecer, né? A hora que você volta, que as pessoas falam, tava só vocês duas lá? Aí eu falo, tava, porque você é louca, que perigo. Aí eu falo, eu devia estar preocupada. Então é exaustivo, é bem E exaustivo. você acha que se fossem dois homens sozinhos, as pessoas iam ter essa reação? Nossa, vocês estavam lá sozinhos. Não, não, não. Não, nas situações que eu vivi, não. Porque o que vai acontecer? Às vezes os dois homens, eles vão ser mandados embora de imediato, tipo, sai daqui, sai daqui. Não, a coisa, o conflito, ele vai para uma outra instância. Então, o conflito com a mulher, ele é menos transparente. Então, às vezes, a pessoa que você encontra ali no meio daquela estrada, ela não te quer ali, e se forem dois homens, ele vai falar direto. Agora, duas mulheres, ele não vai falar direto que não te quer ali. Ele vai rodear, e você não sabe se ele está rodeando porque ele não está incomodado que você está ali, ou se ele está rodeando porque ele quer que você vá embora o mais rápido possível, e ele está te mandando todas as... Aconteceu uma vez, um cara, tipo, colocar a mão, assim, no coldre e falar, vocês podiam ir embora, né, porque aqui é perigoso para vocês, eu estou aqui protegendo vocês agora, mas pode ser que fique perigoso. E eu, tipo, tá, ele tá protegendo a gente ou ele tá querendo mostrar para mim que ele tem uma arma na cintura e ele pode usar essa arma contra a gente? Não, eu não vou pensar duas vezes, eu vou embora daqui, né? Mas com homem já seria, cara, vaza daqui, né? Com a gente não. Então é difícil ler a situação. Então, essa parte eu acho que é um desafio, né? Essa interação com as pessoas nesse ambiente tão hostil, porque eles acabam que tá tão isolado, na minha percepção, né? Tá tão isolado de tudo que acaba criando a sua própria rede de proteção, né? E aí tem muito aquela coisa, né? Quem trabalha com meio ambiente muitas vezes é confundido com né? Veio aqui fiscalizar. Veio aqui, vai me denunciar. E o pessoal, quando eu fazia consultoria, tinha esse, mas você está aqui fazendo o quê?
né? Aí depois de você vem a polícia. Como se a minha presença lá é que chamasse a polícia, né? Não que eles podem ver pelos satélites Você ou é do pelas Ibama, próprias. você é do Ibama. Você é do Ibama? É florestal? Aí eu sou engenheira florestal. Não, é florestal, né? A confusão. Ludmila, então, eu acho que eu já sei a sua resposta, mas na sua vida, quem que é uma pessoa que te inspira? Eu tô pensando porque tem várias. Assim, às vezes pode parecer, pode parecer assim, ah, ela virou pesquisadora do Woodwell, tipo, chegou lá, né? Eu acho que cada degrau, assim, cada lugar que a gente chega na vida impõe uns desafios, e esses desafios, eles sempre foram pesados. Então, eu não sinto diferença. Hoje, eu tinha um desafio que era passar no vestibular. E hoje o meu desafio é que eu tenho que fazer uma apresentação essa sexta-feira para um grupo de diretores lá do Woodwell. E ontem eu fiz uma prévia e foi horrível a minha prévia, horrível, horrível. Meu inglês péssimo. Eu não sei onde eu estava, eu me perdi no meio do caminho, eu não lembrava os números. Eu faço slides horrorosos, assim, o meu senso estético para slide é péssimo. Eu preciso sempre de alguém arrumar meus slides depois. Ainda bem que as duas instituições têm gente que arruma slide. E eu não sinto assim que eu esteja, que o desafio é menor, sabe? Para mim, o desafio é sempre grande. Então, de acordar de manhã e falar assim, eu vou fazer, é a minha avó, a mãe do meu pai, porque ela é uma mulher extremamente simples. E ela, tipo assim, uma vez que ela identificava, eu preciso fazer isso aqui, ela não fazia pergunta, ela levanta, para levantar 4 horas da manhã, então bora. É para capinar 3 alqueires hoje? Bora capinar 3 alqueires. Não vou, mas 3 alqueires é muita coisa. Mas se a gente ficar aqui conversando, a gente não vai conseguir nem começar. Então, se a gente não der conta no meio do caminho, ok, mas a gente vai fazer. E ela, num momento de muita dor, assim, né? Eu sabia que ela estava com dor. Vó, a senhora tá com dor? Ela falou um pouco. A senhora quer um remédio? Se for possível. Sabe? E assim, ela nunca reclamou das coisas que ela tinha todo o direito do mundo de reclamar. Eu não tô falando que as pessoas não precisam reclamar, eu acho que as pessoas precisam reclamar. Mas ela nunca reclamou. E essa coisa do... Hoje de manhã eu acordei e falei, eu vou precisar fazer outra prévia daquela apresentação. Mas eu preciso fazer, né? Então a minha avó me fez levantar da cama. Mas ir lá e aperfeiçoar e tentar chegar no lugar certo, minha mãe. Minha mãe, assim, sem dúvida, assim, eu olho ela, da hora que eu tô meio desanimada, assim, eu vejo ela aparece, assim, né? Uma fumacinha de mãe, assim, falando: que é isso? Você tá desanimada? Por que você tá desanimada? Bora! Não, não, não. E bora, né? Eu acho que são. Eu acho que a gente só precisa disso, assim, tipo, dessas forças que falam tem que ser feito, faz e bora. Então é a dona Gerarda e a minha mãe. E dona Gerarda é a única pessoa que eu conheço que pronuncia o próprio nome errado. Ela apertava o interfone de casa e falava: é eu, a Gerarda. Gerarda é ótima. Então o nome Ai, que dela agora é Gerarda. gostoso. Ludmila, e assim, o que você gostaria de falar para o pessoal que está começando agora? Que mensagem que você deixaria para eles? Não é fácil para ninguém. Não é, tipo, não tá fácil para você e não tá fácil para mim. Mas eu acho que a gente precisa se ajudar sempre. E eu diria transparência. Transparência de levantar a mão e falar: nossa, eu não sei. Não é fácil, a gente é criticado. Eu lembro de uma vez que eu comecei a fazer uma disciplina na Federal de Goiás e a disciplina era
análise espacial em macroecologia. E aí, no primeiro dia de aula, o professor Thiago Rangel perguntou assim, quem está familiar com o tema? E aí as pessoas assim, nossa, eu muito pouco, professor, faz só 2 anos que eu estudo análise espacial em macroecologia. Aí outra pessoa, então eu baixei o seu programa lá de análise no mês passado, venho mexendo aí há 1 mês no programa, mas nossa, não estou entendendo nada. Nananã, e todo mundo falando aquilo, a hora que chegou na minha vez, eu falei, eu não sei o que é macroecologia, não sei o que é análise espacial, me matriculei nessa disciplina porque eu achei o nome muito massa. Naquele momento ali, os colegas olharam para mim e decidiram com quem eles não iam fazer os trabalhos em grupo, assim. Então, tipo, eu fui totalmente escanteada nessa disciplina, mas foi o melhor favor que eu me fiz, assim, porque eu não estava esperando nada de mim e ninguém estava esperando nada de mim e foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu diria transparência e sinceridade, assim, consigo mesmo, sabe? Não, temos limitações porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Nossa, direto me fazem umas perguntas que eu não faço ideia de como responder. E aí, a hora que acaba o evento, sei lá, alguma coisa, todo mundo fala, nossa, você foi ótima. Eu falo, mas eu não sabia nem responder a pergunta. Me chamaram para um evento uma vez, e um evento bonitão, assim, a gente costuma fazer esses eventos na universidade, e a gente não tem dinheiro para nada, né? Custa arrumar um lugar que é emprestado, umas cadeiras tudo caindo, e aí me chamaram para um evento que foi organizado por uma corporação, uma multinacional incrível, e aí fizeram num hotel chiquetérrimo em Brasília, um monte de cadeira colorida, um monte de coisa bonita, aí eu lá no palco, assim, né, 3 pessoas sentadas, microfone na mão, respondendo as perguntas, gente do mundo inteiro, eles tinham pagado as passagens para todo mundo, pessoas, 40 países e tal, eu tô lá no palco respondendo as perguntas, de repente alguém começa a fazer uma pergunta para mim, me dá um choque, eu olho para aquilo e falo assim, que dia que a universidade brasileira vai ter grana para pagar um negócio desse? A gente nunca vai fazer uma pesquisa decente sem dinheiro. Se esses caras têm dinheiro para colocar esse auditório desse jeito, o que eles têm dinheiro para fazer pesquisa? Tipo, ir para campo. Nossa, lembra, Lud, aquele reagente que vocês não tinham dinheiro para comprar? Eles vão ter dinheiro para comprar aquele reagente. E nossa, eles vão fazer essa e aquela pesquisa e não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, alguém tá assim, Ludmila, você não vai responder a pergunta? Eu, qual pergunta? Eu não tinha escutado a pergunta, eu não tinha visto nada, aquilo me deu tipo um branco assim, e eu com o microfone na mão e eu assim, a gente nunca vai ter dinheiro para fazer isso aqui. Oi, o que você está falando? Não, nada, qual que é a pergunta? Ficou abduzida, né? Nossa, eu passo uma vergonha dessa dia sim, outro também. Então, tipo, eu acho que transparência e sinceridade assim consigo mesmo, porque não tá fácil para ninguém. Não tá. Acho que é isso que eu diria que começando. Daí, então, eu vou perguntar para a Carol ou para o Alessandro se vocês têm alguma pergunta que querem fazer para a Ludmila. Eu tenho uma. Oi, Ludmila. Aqui no projeto, nossa audiência, né, a maioria é composta, né, por mulheres, né, que estão nesse mundo acadêmico também, né, igual você. E dentro do contexto, né, das ciências florestais é muito comum ter que viajar, sair de casa, da sua região de origem, e isso traz vários sentimentos, né? Você citou um pouco, né, durante a entrevista, né, a dúvida de partir ou não. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Quais valores, né, você tem que ter para saber que é necessário sair da sua região, sair do seu país para ir atrás dos seus sonhos e como lidar com esses sentimentos contrastantes, né? Porque também é importante, né, os laços que você faz na sua região de origem, família, amigos, relacionamentos, etc. Nossa, que pergunta boa. Porque dói todo dia você olhar ao seu redor e não se reconhecer ali, né? Às vezes eu fiz doutorado de sanduíche no Canadá e eu achava linda aquela arquitetura, aquelas casas totalmente diferentes, mas chega uma hora que você olha para aquilo e você não se vê ali. E eu me sentia menor,
porque eu não fazia parte daquilo ali. Eu me sentia menor porque tem uma expressão preconceituosa, horrorosa, que é usada em inglês, que é quando alguma coisa está dando errado, eles falam, oh, that thing went south, que é tipo, aquele negócio foi para o sul. Se foi para o sul, deu errado. Como tipo, caiu, né? Caiu lá embaixo, como se o sul geográfico fosse embaixo e o norte fosse em cima, e se não fosse uma abstração, uma coisa que a gente convencionou, né? Mas ninguém disse que o sul está embaixo e o norte está em cima. E esse tipo de expressão fazia com que, primeiro, eu olhava ao redor e não me sentia parte dali, porque aquilo não tem nada a ver com a arquitetura de Minas, de Passos. As pessoas não se comportam como as pessoas, como os mineiros com quem eu convivia na infância, e eu me sentia rebaixada. E eu diria, não se sinta menor. Assim, faça um esforço para você não se sentir menor. Quando esse sentimento de que você é menor do que os outros aparecer, não admita esse sentimento. E trabalha contra ele, porque não, nós não somos menores porque nós viemos do sul. E quando alguma coisa vem para o sul, é muito bom que essa coisa venha para o sul, porque a gente tem um monte de problema aqui no Brasil, mas a gente também tem um monte de solução. Nenhum outro país do mundo tem tanta Amazônia, tem tanta... porque a Amazônia é uma solução para vários problemas. Então, a gente tem um problema de desmatamento? Tem, mas a gente também tem a maior porção da Amazônia, e a gente tem por isso a gente tem, tipo, a maior floresta tropical do mundo aqui. Então, mas dói. Agora, falando no dia a dia, dói todo dia, você não se sentir parte dali. E eu diria, faz um esforço, assim, para conviver com as pessoas do local, para ir atrás das pessoas legais. Pessoa legal que te acolhe tem em qualquer lugar do mundo, por mais difícil que seja achar. Até na Alemanha tem gente que acolhe a gente, é só procurar. E porque às vezes tem muita amiga assim que foi morar lá e falava, nossa, as pessoas não me acolhem. Eu disse, procura que aquela vizinha, sabe, o senhorzinho que vende jornal na esquina, tipo, alguém você vai encontrar, assim. E eu diria para ir atrás assim dessas pessoas, para tentar se conectar ao lugar, porque se você não consegue estabelecer essas conexões com o lugar, fica muito difícil mesmo. Carol, quer perguntar? Eu quero agradecer a Ludmila pela entrevista, muito boa, eu fiquei emocionada em vários momentos. E assim, eu gostaria de saber se você encontrou assim alguma dificuldade durante a sua trajetória, em que momento assim você parou e pensou, nossa, tá difícil, calma aí, eu preciso me reconectar, ou eu não sei assim se você a sua religião, assim, como que você é espiritualmente falando, mas tem pessoas que se conectam assim com a natureza, com o yoga, essas coisas, né? E assim, porque às vezes é um pouco assim necessário, né? Ter essa conectividade com alguma coisa. Você, para poder lidar, né, com determinadas situações e dificuldades que vão aparecendo ao longo da nossa vida, né, da sua carreira, assim, que é tão... você sempre está viajando, né, sempre para lá e para cá, lidando com diversos tipos de pessoas. E, assim, é mais para saber, assim, a dificuldade, tá? Como é que você lida com isso? Nossa, uma pergunta muito boa. Eu percebi agora na pandemia que eu consigo me reconectar quando eu estou num lugar com natureza, assim. E eu tenho... E não precisa ser um lugar natural. Eu estava, até semana passada, eu aluguei uma chácara pequenininha e estava criando galinha e morando ali. E aquilo ali, eu tenho um problema de ansiedade, então eu passei 5 meses morando nessa chácara, 5 meses sem ter episódios, tipo,
consideráveis de crise de ansiedade. Porque a hora que eu sentia uma coisa, tava fazendo uma coisa muito difícil, eu saía lá fora, ia no galinheiro, olhava para as galinhas ali, nossa, pintinho nascendo, assim, é uma coisa, né? É um evento. E essa dinâmica de morte e de vida, porque a primeira vez que a minha galinha tirou pintinho, o lagartiú comeu todos. E aquilo foi um baque, fiquei chateada, e eu não cuidei direito deles. E essa dinâmica de vida e morte que a natureza tem, né? Eu plantei uns pés de manacá maravilhosos, em 2 dias as formigas comeram tudo, levaram tudo embora, e aí os manacá estão lá brotando de novo, e as formigas rodeando. Falei, não vou jogar veneno aqui, tipo, eles vão ter que se entender em algum momento, eu vou plantar outras coisas para as formigas comerem as outras coisas, e conviver com essa dinâmica da natureza, isso para mim assim, é o que me conecta com a terra, que me conecta com uma entidade divina, assim, eu diria, que é um Deus meio homem-mulher, assim, né? O meu professor de inglês me passou o Pai Nosso em aramaico, que a palavra do Pai Nosso não é pai, era como se fosse os pais, mas tipo pai e mãe. Então, aquilo pegou assim na minha cabeça, então eu enxergo muito essa coisa, os pais, né, os pais nossos. E conviver com essa dinâmica de vida e morte que tem na natureza, para mim é super importante. E eu faço trekking quando dá para fazer aos finais de semana. Aí não dá para fazer um trekking longo, só vou numa cachoeira, alguma coisa assim. Esse tipo de coisa me volta assim para o meu eixo. Então, quando eu estou viajando, fazendo um monte de coisa e eu não tenho tempo para isso, eu vejo que sai um pouco. Mas eu acho que é importante a pessoa identificar o que te traz de novo para dentro de si, assim, o que te faz olhar para dentro de si. Quais são as coisas que diminuem um pouco a depressão, a ansiedade e tal, porque eu acho que é essencial a gente olhar para essas coisas, assim, né? O que te traz para dentro de novo. Tem gente que se encontra com yoga, tem gente que se encontra no crossfit, tem gente que se encontra com as galinhas do quintal. No meu caso, são as galinhas. Que ótimo. Ludmila, assim, foi muito gostoso fazer essa entrevista com você, um momento muito agradável. Então, eu agradeço de coração. Espero que a gente um dia possa se encontrar e trocar mais experiências, né? E que a gente está criando uma rede com esse projeto. Logo, logo a gente quer conectar todo mundo. Então, vocês estão todos no Rio? Sim. E o projeto, como é que é o projeto? Então, o projeto, ele está ligado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente está... Deixa eu tirar esse chat aqui. E a gente está, desde 2019, fazendo esse trabalho. Inicialmente, a gente começou com redes sociais, porque a gente ainda não tinha autorização para fazer as entrevistas do Comitê de Ética. E, então, começamos, assim, tentando trazer assuntos que são necessários para discussão nas redes sociais, ainda estava meio fraquinho. E aí depois a gente começou com as entrevistas. Então a gente busca mulheres que estejam com atuação na área florestal. E isso a gente faz tanto, a gente teve vários momentos, né? No primeiro momento a gente foi por pesquisa, realmente, atrás dos currículos, tentamos verificar aquelas que tinham mais conteúdo no currículo que pudesse trazer uma experiência profissional interessante. A igreja tocando. E depois a gente passou por um momento em que eu percebi que a gente tinha conseguido muitas mulheres que estão com carreira acadêmica dentro de universidades, porque elas são as mais fáceis de acessar. Elas você encontra fácil o nome, o currículo, a experiência, é tudo muito fácil. E aí a gente teve que começar a ir pelos conhecidos, né? Procurando o pessoal das empresas, das ONGs. E aí eu senti que poxa, estamos só com o Sudeste e Sul,
e um pouco do Mato Grosso. A gente precisa começar a pegar o pessoal que está lá no norte, no nordeste. E aí eu entrei em contato com o Boni, porque eu não conseguia resposta pelos canais oficiais do IPAM. E aí ele ajudou, né? Fez essa divulgação. Mas então o nosso projeto ele é assim, ele é muito democrático. A gente não seleciona por tempo de experiência, sabe? A gente seleciona por aquelas que estão fazendo alguma coisa e que estão dispostas a dar a entrevista. Então, a gente teve a nossa primeira entrevistada, olha lá, ela é ótima. A professora Graciela, da Federal do Paraná, ela é argentina e veio para o Brasil depois de formada. Hoje ela é vice-reitora da universidade. Então, ela é uma fonte de inspiração. E todas as mulheres que a gente entrevista trazem assim um conteúdo de sabedoria para a gente que eu gostaria que tivessem muitos seguidores e assistissem todas as entrevistas, porque sabe aquela história de que tem muitas comunidades em que as mulheres têm aquele hábito de contar histórias, que vai passando por gerações. Eu acho que esse projeto faz mais ou menos isso, sabe? São as mulheres contando as suas histórias, as suas experiências, e tem esse lado emocional que vem junto. Muitas vezes o assunto, porque por isso que eu falo que a entrevista é diferente do questionário. O questionário ele é aquelas perguntas, né? E na entrevista, às vezes, a gente vai para um outro caminho. Já teve gente que, sem a gente combinar, ficou a entrevista inteira falando da questão da maternidade, porque naquele momento, para aquela pessoa, isso era muito relevante. E foi ótimo, né? Porque são assuntos que precisam ser discutidos, precisam ser divulgados para as pessoas entenderem melhor. Então, é esse o nosso projeto. Você foi falando, eu lembrei de uma professora que tem na Universidade Federal do Pará, a Karina Dias, ela está em Altamira. Eu passei o número dela aí, eu acho que seria muito legal conversar com ela. Tá ótimo. Sabe o que eu acho triste? Eu pensei em várias pessoas para poder apontar e todas elas são mulheres cis. E eu acho foda que a gente não tenha mulheres trans na ciência, porque eu faço um trabalho muito tímido, fazia. A pandemia me mostrou que não tem expressão mais idiota do que aquela ninguém é insubstituível. Eu acho que ninguém é substituível. A pandemia levou embora a Valéria Rodrigues, que era a coordenadora do Instituto Nice, e ajudava mulheres trans em situação de vulnerabilidade. E um dia, conversando com ela, eu falei, né, que não tinha mulheres com doutorado, mulheres trans com doutorado. Ela falou, amiga, não tem mulher trans com mais de 40 anos viva nesse país, porque você sabe quantas mortes são desejadas para os nossos corpos todos os dias? A Valéria foi internada com Covid e ela postou nas redes sociais dela um vídeo falando, tô aqui, não, uma foto, tô aqui, vou ficar bem, mas era meio que em tom de despedida. E quando ela postou isso, eu achei um pouquinho de drama. E eu falei, nossa, por que a Valéria tá fazendo esse drama todo, gente? Cara, ela vai sair dessa, ela é uma pessoa, tipo, nova, ela vai sair dessa. Em menos de uma semana ela morreu. E ela morreu por negligência médica. Ela foi negligenciada durante uma semana inteira e era uma das mortes que se desejava para o corpo dela. E foi a morte que ela recebeu. E quando a gente descobriu que ela não estava sendo tratada de maneira adequada, eu acionei uma rede pessoal que eu conheci no Emílio Ribas. A hora que eu consegui a transferência para ela, ela tinha acabado de morrer. E por causa de mortes como a da Valéria, eu não tenho nenhum nome de mulher trans para poder falar, e essa é muito triste. E é uma realidade que eu acho que a gente precisa trabalhar muito para que ela mude. Então, que um trabalho como esse daqui a algum tempo eu já possa falar, nossa, tem essa e essa mulher trans maravilhosa que trabalha com floresta, nananã e tal, ou que trabalha com qualquer outra coisa. Espero que a gente tenha isso. Mas a Karina Dias é uma pessoa excelente.
Não, muito bem lembrado, Ludmila. É uma coisa assim que realmente eu pretendo no futuro começar a abordar também, porque, por exemplo, nas empresas florestais, a questão já está muito mais evoluída do que na academia. Então, você tem grupos de trabalho dentro das empresas para todos os tipos de igualdade e diversidade de gênero, né? Não só para a questão de homem e mulher. E realmente, os alunos, eu vejo isso assim, a Rural ela tem um movimento forte do LGBTQI, acho que tem o I também no final. E existe toda uma movimentação para ter uma representação oficial dentro da reitoria. E existe um grupo na Rural que tem mais de 10 anos e mesmo assim eles ainda têm muita dificuldade. A própria expressão corporal, ela é algo que tem que ter muita coragem ainda para poder se sentir bem com o próprio corpo, com a própria imagem. Porque a gente percebe que a sociedade não está pronta para encarar isso com naturalidade. E talvez trazer isso, né, para conversar, para discutir, é um dos caminhos que a gente pode melhorar isso. Com certeza, se fosse mais tranquilo essa colocação no mercado de trabalho, eu tenho certeza que muitos estudantes já estariam se colocando dentro do gênero que eles se sentem mais confortáveis na graduação, né? E a gente percebe assim que tem muito rompimento na família, que é o que desestrutura muito um jovem, e aí ele acaba desistindo da faculdade, ele acaba ficando se isolando. Então, realmente, é um caminho que a gente precisa, sim, trabalhar. Muito bem lembrado mesmo. Quando você falou que na academia a gente não tem mulher trans, eu lembrei da pesquisadora da Colômbia, né? Ela trabalha com ecologia da paisagem. Você sabe quem ela é, né? Sei. Agora, eu não lembro o nome dela agora. Eu esqueci também. Mas ela é ótima, né? Já veio para o Brasil e, enfim, muito bem. Ludmila. E agora que eu tenho uma reunião. Isso, não, vamos finalizar mesmo. Infelizmente. Muito obrigada. Um abraço para você. Sim, tudo de bom. Se você vê o Boni, manda um beijo para ele. Fala que a TT mandou um beijo. E parabéns por toda a sua carreira e sua vida. E foi ótimo, viu? Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Me manda informações do projeto que agora eu vou acompanhar você. Mando sim. Tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Prazer, Carol. Prazer. Tchau.